Vamos dar continuidade dos nossos estudos que nós estamos fazendo de Atos dos Apóstolos. Estou no capítulo 25, assim como eu tenho feito um capítulo todos os dias, que nós temos lido e feito essas exposições da palavra de Deus. Então, estou aqui no Atos capítulo 25. O apóstolo Paulo ainda está preso, e ele estava preso em Jerusalém, e agora ele vai ser levado para Cesareia. Por quê? Porque Cesareia tinha ali uma instituição romana, o qual os únicos que poderiam levar à condenação um homem era através dos romanos, né? E por isso Paulo ele vai apelar a César, né? Para que César livrasse o apóstolo Paulo, porque Paulo, ele, além dele ser judeu, ele tinha uma cidadania romana. Capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. 3 dias depois de entrar na província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém, aonde os principais sacerdotes, os dirigentes judeus, compareceram perante ele com acusações contra Paulo, rogando-lhe, né? Qual que era a acusação que eles tinham contra Paulo? Porque Paulo estava anunciando e pregando o santo evangelho de Cristo, né? Da mesma forma que o Senhor Jesus foi condenado perante os judeus, acusações. Um dos exemplos, Jesus, ele se colocava como filho de Deus. Essa foi acusações. E outra também, claro que tem muito mais, também quando Jesus proferiu a respeito da destruição, né? Que falou assim que o templo seria destruído em 3 dias. Ele estava falando do seu próprio corpo. O versículo 3. E pedindo em favor contra Paulo, que fizesse vir a Jerusalém, armando cilada, para o matar no caminho. O versículo 4. Festo, porém, respondeu que Paulo estava detido em Cesareia, que em brevemente partiria para lá. Portanto disse, desçam comigo alguns de vossos dirigentes, neste homem houve algum crime que acusem-no. O versículo 6. E nós, demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia no dia seguinte, apresentou um tribunal e mandou que trouxesse a Paulo, né? Aí aqui nesse momento, os judeus vão acusar o apóstolo Paulo perante César, para que Paulo fosse condenado pelos regimes romanos. O versículo 7. Chegando ele, cercaram-se os judeus e havia descido de Jerusalém, trouxeram contra Paulo muitas graves acusações que não podiam provar. E Paulo, porém, em sua defesa disse, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. O versículo 9. Todavia Festo, querendo agradecer os judeus, respondeu que Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ser perante mim julgado por estas coisas. Então o que aconteceu aqui, irmãos? O que aconteceu aqui? Tudo que Paulo fazia em prol do evangelho, desde quando Paulo, na terceira viagem, onde o apóstolo Paulo chegava, onde que a mensagem do evangelho chegava, arrastava multidões, pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo. Um exemplo vamos tirar quando Paulo estava ali na cidade de Éfeso. Éfeso foi totalmente abalada pela mensagem do evangelho. E isso mexia muito com a questão religiosa dos judeus. Isso mexia muito com as questões religiosas, principalmente pelas questões financeiras. Porque quando o Senhor Jesus
É o próprio Senhor Jesus. Quando Jesus fazia aqueles milagres, as multidões seguiam. Então o povo deixava, pelas questões religiosas. O versículo 10. Aqui é Paulo, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele vai fazer a sua defesa, né? Qual que era a sua defesa? O versículo 10. E Paulo respondeu: estou perante o tribunal de César, aonde devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, contudo, muito bem sabes. Versículo 11. E se fiz algum mal contra ti, alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Se nada, porém, das coisas que me acusam, ninguém pode entregar-me-se ao apelo a César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelastes para César para cessar a ira. Por quê, irmãos? Porque Paulo, ele apela para César. Vamos entender aqui uma coisa. Paulo era judeu, mas ele tinha uma cidadania, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, cidadania romana. Então, os judeus não poderiam condenar diretamente o apóstolo Paulo à morte. Por quê? Porque ele era um cidadão romano. Até então, ele foi criado aos pés do Gamaliel, foi doutrinado em todos os regimes da lei. Ele era um fariseu, mas ele tinha uma cidadania romana. Então, ele estava apelando a César, porque claro que César era a autoridade romana. Então, o apóstolo Paulo ele não poderia ser condenado pelos judeus. Então, o único que poderia levar a condenação a respeito da pessoa de Paulo era os romanos. Os romanos. O versículo 13. Agora aqui, Paulo está perante o rei Agripa. Quem que é esse rei Agripa? Agripa foi um filho de Herodes, o grande Herodes, né? Como a gente conhecemos nas escrituras. Passando alguns dias, o rei Agripa, o Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Como ali ficaram muitos dias, Festo contou ao rei o caso de Paulo, e dizendo: certo homem foi deixado por Félix e aqui preso, a respeito do qual os príncipes sacerdotes, os líderes religiosos dos judeus, estão em Jerusalém e compadeceram perante mim, pedindo a sentença contra ele. O versículo 16. E respondeu, versículo 16. E respondi, a não ser pelos costumes dos romanos, entrega um homem à morte, que é acusado, que tenha presentes os seus acusadores, que possam defender a sua acusação. Vamos parar aqui, vamos analisar o que estava acontecendo aqui nessa passagem. Um exemplo, os judeus acusavam Cristo perante os romanos, para que os romanos condenassem. Até então, que o sumo sacerdote Caifás, ele diretamente não condenou Cristo, ele condenou porque os judeus queriam a condenação. Era a mesma coisa que estava acontecendo aqui, né? A condenação romana era diferente da dos judeus, né? Então eles queriam provar que Paulo estava pecando contra a lei de Deus, contra o templo, que eles estavam acusando. Por quê? Porque até que então, Paulo, ele permitiu que colocasse um gentio no templo, onde eles fizeram ali sacrifícios. Então, isto perante a lei não poderia fazer, mas Paulo não cometeu crime algum, a não ser porque Paulo estava anunciando o santo evangelho de nosso Senhor Jesus. O versículo 17. De modo que chegaram-se eles aqui juntos, no dia seguinte, sem demorar, assentei-se no tribunal e mandei que trouxesse o homem. Levantando os seus acusadores, não apresentando nenhuma acusação das coisas perversas que suspeitava.
Versículo 19. E tinha, porém, contra eles algumas questões acerca das superstições de um tal Jesus, um defunto que Paulo afirmava viver. Estando ele perplexo, de qual modo investigar a causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado por estas coisas. O que Paulo, irmão, por que os judeus estavam querendo condenar o apóstolo Paulo? Porque simplesmente o apóstolo Paulo, ele tinha uma esperança. Que esperança era essa, irmão? Era a esperança da ressurreição. Até então, os saduceus, eles não criam na ressurreição, não criam em anjo, eles não criam na ressurreição dos mortos. Até então que Paulo vai falar assim da ressurreição, da esperança da ressurreição. Agora eu quero colocar aqui um ponto de interrogação. É isso que todas as pessoas que estão mortas em delitos e pecados precisa ser ressuscitada por Cristo. Por quê? Porque, segundo a palavra de Deus, João capítulo 5, versículo 24, diz assim, olha, aquele que crê em mim, e ouve as minhas palavras, e crê naquele que me enviou, né, passou da morte para a vida. Então, todas as pessoas que estão mortas em delitos e pecado, ele precisa ser ressuscitado ainda em morte. Então, Paulo aqui, ele estava recebendo essa acusação principalmente dos saduceus, pela questão da ressurreição dos mortos. E aí Paulo vai falar sobre a questão da esperança da ressurreição dos mortos. É todos aqueles que morrem, todos os santos que morrem agora em Cristo Jesus, eles estão aguardando a ressurreição. Essa é a esperança, né, dos que morreram em Cristo Jesus. O versículo 21. Apelando, porém, Paulo para que fosse reservado ao julgamento do imperador, mandei que prendesse até que enviasse a César. O 22. Então Agripa disse a Festo, bem quisera ouvir também este homem. Respondeu, amanhã ouvirás. E no dia seguinte, o rei Agripa, a Berenice, e com muito aparato, entraram no auditório como chefes militantes dos principais das cidades. Então, por alguns de Festo foi trazido Paulo. O versículo 24. E disse Festo, o rei Agripa, e todos que estavam presentes conosco, aqui vedes um homem que toda a multidão dos judeus tem falado, tanto em Jerusalém, como aqui, dizendo que não convém que vivas mais. O 25. Achando, porém, que nenhuma coisa digna de morte fizerá. Apelando ele para o imperador, resolvi enviá-lo. Né? Mais uma vez, por que defendi aqui? Porque Paulo tinha uma cidadania romana. O versículo 26. E tendo, porém, coisa alguma definida, escreve ao meu senhor. Por isso, trouxe os principais perante o rei Agripa. E depois de interrogá-lo, tinha alguma coisa a escrever, pois me parece razoável enviar preso sem especificar contra ele as acusações. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar aqui no capítulo 25, né? Até então que aqui o apóstolo Paulo ainda ficou preso 3 anos, irmãos. 3 anos presos injustamente. Por quê? Por causa da mensagem do evangelho. Foi o mesmo que o nosso Senhor Jesus disse, que por causa dele, por causa de Cristo, muitos seriam levados aos tribunais, seriam condenados à morte. E até que Jesus disse assim, e se fosse por causa disso, estariam oferecendo sacrifícios a Deus por causa da mensagem do evangelho. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.